Vamos para o nosso vídeo 4 do Café Legal, que é o momento onde eu consigo conversar com vocês sobre decisões jurídicas de um jeito não tão informal como nas redes sociais e também não tão chato e técnico como se fosse numa aula. O nosso Café Legal de hoje vai falar sobre decisão de alimentos para ex-cônjuge e vai ser bem legal. Eu separei essa decisão que nós vamos falar aqui faz mais ou menos um mês. Eu nem me lembro mais o que diz nela, então a gente vai lendo juntos e descobrindo juntos. E mais uma vez o nosso Café Legal está desfalcado porque eu estou com o meu chimarrão. Para quem não sabe, a procuradora que vos fala é gaúcha. Vamos lá então. Esse processo não tem de onde ele começou, mas ele é também aqui do Rio Grande do Sul. E eu vou ler para vocês essa decisão. Lembrando, já falei nos outros vídeos, isso aqui é um acórdão. Isso significa que é uma decisão de vários desembargadores do segundo grau. É uma decisão pública, não é um caso meu do escritório, e eu jamais faria isso, jamais compartilharia alguma coisa dos meus clientes, tampouco de pessoas conhecidas, de colegas. Essa decisão está pública e disponível para todo mundo lá no site do Tribunal do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Alimentos ex-mulher. Casal separado de fato. Mulher analfabeta que nunca trabalhou em 2 décadas e meia de casamento. Necessidade. Esse é como se fosse o título do acordo. E a gente pode ver, então, eles se separaram de fato. Isso significa que não foi já o divórcio judicial, eles estavam separados fora dessa esfera judicial. E ela nunca trabalhou em 2 décadas e meia de casamento. Isso significa 25 anos fora do mercado de trabalho. E aí, então, a decisão fala: se o casal está separado de fato e a mulher nunca trabalhou em 25 anos de casamento, sendo analfabeta e despreparada para o labor, é evidente sua condição de necessitada, devendo ser assegurado a ela um auxílio para que se mantenha com o mínimo de dignidade, pois a mútua assistência é um dos mais nobres deveres do casamento. E aí, o que ele quer dizer? Quando a gente fala do casamento, na lei, o casamento ele traz consigo um compartilhamento da vida. Então, tu compartilha bens em alguns casos, em outros não, né? Se tiver um pacto judicial. Tu compartilha ideais, tu compartilha uma vida. E compartilhar uma vida também significa compartilhar a condição financeira. Se a gente vê um casamento onde a mulher não trabalhou por 25 anos, é lógico que se pense que ela era dependente financeiramente dele. Então, isso significa que, quando esse casamento termina, ela não tem condições de automaticamente prover o seu próprio sustento. Por isso que os alimentos são devidos. O que acontece? Não é como para os filhos, que são alimentos presumidos quando eles são menores de idade. Para o cônjuge, a gente tem que provar que ele tem aquela necessidade. Aqui, só pelo fato dela ficar tanto tempo fora do mercado de trabalho, ser analfabeta, fica claro que ela precisaria desse auxílio. Mas mesmo nessa condição extrema dela, de dificuldade para reinserção, é importante que vocês saibam que os alimentos para os ex-cônjuges são sempre transitórios. O que isso significa? Nunca vai ser para sempre. Eles têm normalmente um período para começar e terminar. A não ser que, como eu já vi acontecer em umas 2 situações, o divórcio aconteça no final da vida e a pessoa não tem uma aposentadoria, não tem nada e então fica determinado o pagamento para sempre. Mas são casos muito extraordinários. Aqui, a gente fala, o desembargador falou também o seguinte: na adequação do quanto deve-se atentar para o atendimento das necessidades, pois se cuida de alimentos naturais, devendo ela ser estimulada a ingressar no mercado de trabalho. Por que ele fala em alimentos naturais? Gente, sempre quando nós estamos falando em alimentos, eu me refiro à pensão alimentícia, tá? No jeito que a lei fala, é alimentos. Aí a gente acaba usando esse termo técnico, mas vocês já sabem. Por que ele fala alimentos naturais? Porque existem tipos de alimentos. Para os filhos, normalmente é determinado o pagamento de alimentos civis. O que isso significa? São alimentos para além da subsistência só. Eles também devem considerar o lazer, eles devem considerar a condição social e econômica que a criança está inclusa. Enquanto os alimentos naturais são o contrário, eles são destinados exclusivamente para a subsistência. E até existe eu falei isso no vídeo da Aninha Nóbrega. Existe um mito de que quem deu causa ao divórcio tem que ser responsabilizado, como se ficasse comendo os bens ou não fosse receber pensão alimentícia. Não é verdade necessariamente. Existe na nossa jurisprudência nacional várias decisões em que a mulher, por exemplo, deu causa ao final do relacionamento e mesmo assim ficou recebendo alimentos, mas não civis.
somente alimentos naturais, que são aqueles estritos para a subsistência dela, para que ela realmente não morra de fome, não fique em situação deplorável, não fique sem dignidade. E eles também são transitórios. Hoje em dia nós vemos comumente a fixação de 2 anos para esse pagamento de alimentos, mas eu já vi menos também, 6 meses, 1 ano, enfim, tudo depende da situação, do caso concreto. Por isso que se fala tanto, eu instruo tanto os meus clientes aqui para a necessidade de um acompanhamento exclusivo. Aqui no escritório a gente faz uma sessão de planejamento familiar. O cliente senta aqui, me conta a história e a gente monta juntos todas as possíveis soluções, as possíveis saídas, e ele sai com um documento que ele pode tanto levar em outro colega, quanto finalizar aqui mesmo, né, o que ele achar que for pertinente. Mas essa análise individual, ela se torna muito importante, porque cada caso é um caso, mas nós, estudiosos da família e sucessões, acaba que pela atuação fervorosa, né, e contínua, a gente identifica com mais facilidade o que provavelmente vai ser determinado naquela situação, inclusive sobre alimentos transitórios, alimentos para ex-cônjuge. É importante também que vocês saibam que a fixação de alimentos para ex-cônjuge, ela não é fácil. Ela não é aquela fixação de, é claro que ele tem que receber, claro que ela tem que receber. Ele sustentava ela por 1 ano, aí se separava. Ela não vai conseguir alimentos transitórios, simplesmente porque ele sustentava ela por 1 ano. Se ela tinha uma profissão e não trabalhava, provavelmente ela vai sair do divórcio tendo que trabalhar sem alimentos. Se ela fazia alguns bicos, por exemplo, era manicure na hora que sobrava ali, na hora que ela não estava cuidando do filho, provavelmente o juiz não vai determinar alimentos provisórios para ela. Então são situações muito específicas, e é por isso que eu nunca vou estimular ninguém a ser esposa troféu, a não ser que exista a comunhão universal de bens e vocês tenham muitos bens. Essa é a primeira hipótese. E a segunda hipótese é que tu tenha uma grandíssima reserva de emergência no teu nome, numa conta só tua, pro caso de, se for necessário, tu sair daí e te sustentar por um tempo. A esposa troféu é muito legal, deve ser muito legal, eu não sei. Eu digo lá em casa que eu sou esposa medalhinha, né? O meu marido paga algumas coisas, paga a maioria das coisas, mas eu ainda dou meus pulos por fora. Não, mas o que eu quero que vocês saibam é que a esposa troféu é muito legal na rede social. Ela parece que é uma vida muito legal, mas não se esqueçam que ela paga todo o ônus de ser esposa troféu, às vezes paga até com a alma, tá? E no caso de divórcio, muitas vezes ela acaba ficando sim desassistida se não tiver esse plano B, se não tiver uma boa reserva, se não tiver segurança jurídica para ela dentro desse relacionamento. Às vezes a pessoa tem união total de bens, tá? Comunhão total de bens. E o que acontece? Os bens todos estão dentro de uma pessoa jurídica que está só no nome dele. Então, assim, essa segurança por trás do relacionamento, ela é muito importante, principalmente para as mulheres que acabam, na realidade, sendo mais vítimas dessas situações de violência patrimonial mesmo. Então, o que eu quero que vocês tirem de lição desse vídeo? Os alimentos transitórios, os alimentos para ex-cônjuge, eles existem, não são de fácil fixação, é preciso toda uma prova muito forte para que a gente consiga tanto a fixação provisória, logo que entra, quanto uma fixação definitiva em sentença, e mesmo que a gente consiga uma decisão favorável em sentença, esses alimentos vão ter caráter transitório, ou seja, não vão durar para toda a vida. E é bom que a gente dissemine essa informação aqui, então manda esse vídeo para quem vocês acham que é pertinente, porque hoje em dia nós falamos muito disso, da esposa troféu, e acaba que não existe essa segurança por trás que todo mundo precisa, tanto ter quanto saber da importância. A decisão é sucinta, mas ela traz as coisas mais importantes para esse tipo de alimentos. Tanto a mútua assistência, que é um dever do casamento, quanto a necessidade de comprovar que ela precisa receber essa ajuda financeira e o tempo que vai ser fixado para estimular a pessoa a voltar ao mercado de trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele foi mais sucinto, mas não menos importante. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me chamem nos comentários, me sigam na outra rede, marianasdias.adv, o Instagram do meu escritório é @md, escritório de advocacia, e eu também faço vários conteúdos lá na outra rede, sabe, no TikTok. Então tá, espero vocês por lá ou por aqui na semana que vem. Um beijo!